A arma mais perigosa contra a sua longevidade não é um vírus novo, não é uma doença incurável, nem sequer é o estresse intenso do dia a dia. Esse inimigo implacável é exatamente a cadeira onde você está sentado neste preciso momento. Olhe para a sua postura agora mesmo. Esse ângulo exato de 90 graus em que as suas ancas estão presas e bloqueadas durante 8, 10 ou 12 horas por dia. Quer esteja a saborear a sua bica numa tarde tranquila na sua pastelaria favorita, quer esteja a teclar sem parar na mesa do escritório, está silenciosamente a cortar o fluxo de energia vital para a metade inferior do seu corpo. Esse hábito está a estrangular as suas artérias principais, a comprimir de forma agressiva o seu sistema nervoso e a estagnar completamente o seu sistema linfático. Você está literalmente sentado numa máquina de morte lenta que opera dia após dia, e o seu corpo está a gritar por socorro numa linguagem que você já se esqueceu de como ouvir. Aquelas dores constantes na zona lombar, a rigidez insuportável nas ancas, os problemas nos joelhos que latejam sempre que o tempo muda, as varizes, as hemorroidas. Nós costumamos simplesmente encolher os ombros e culpar a idade. Não. Estes não são de todos sintomas normais de envelhecimento. São os avisos de um circuito que foi quebrado e abandonado. O ser humano moderno perdeu completamente a única postura natural que ajudou os nossos antepassados a manterem a flexibilidade pura, a viverem cheios de vitalidade e a chegarem sem dores até os 80 ou 90 anos de idade. Essa postura, maravilhosa e esquecida, é o agachamento profundo. Não é aquele agachamento de ginásio com pesos pesados que você faz a custo 2 vezes por semana e chama de dia de pernas. Estou a falar do agachamento de descanso diário. A postura de espera natural. Aquele agachamento que a sua bisavó conseguia manter com toda a facilidade durante 20 minutos, enquanto cozinhava sobre uma fogueira ou lavava roupa na beira do rio. É a exata posição que todas as crianças assumem de forma livre e natural, até ao terrível momento em que as prendemos em cadeiras nas escolas e arruinamos a sua biomecânica perfeita para sempre. A grande verdade incontestável é esta: você não deixa de se agachar porque fica velho. Você fica velho e doente exatamente porque deixa de se agachar ao longo da vida. Deixe-me mostrar-lhe com clareza o que está realmente a acontecer debaixo da sua pele neste preciso momento. Quando você se senta numa cadeira, as suas ancas dobram a 90 graus. A sua pelvis inclina-se para trás e a sua coluna é severamente comprimida. Todos os imensos vasos sanguíneos que descem do seu tronco para as pernas são brutalmente dobrados e sufocados. Imagine uma mangueira de regar o jardim num dia de verão. Quando você a dobra, com força, o fluxo de água para imediatamente. É exatamente isso que você está a fazer às suas artérias femorais, às suas veias ilíacas e ao seu nervo ciático. O sangue essencial não consegue circular como deve ser. Os nutrientes vitais não conseguem chegar aos tecidos que estão literalmente a morrer de fome. E o mais perigoso de tudo, o lixo metabólico e as toxinas não conseguem encontrar uma saída do seu corpo. Você percebe? O sistema linfático atua como o grande sistema de recolha de lixo do nosso corpo, mas tem um detalhe crucial. Ele não tem um coração próprio para bombear os fluidos. Ele depende inteiramente e exclusivamente da contração constante dos seus músculos e da força implacável da gravidade. Quando você fica sentado e imóvel durante longas horas, o fluxo linfático vital na sua pelvis e nas suas pernas simplesmente para. Ele estagna, fica cada vez mais espesso e denso. Transforma-se literalmente num pântano escuro e altamente tóxico dentro de si. Todo o lixo metabólico perigoso acumula-se impiedosamente nas articulações das suas ancas, no fundo do seu pavimento pélvico e nos tecidos mais profundos das suas coxas. Estamos a falar de perigosos restos celulares, proteínas severamente oxidadas e células imunitárias mortas. Todo aquele lixo nocivo que o seu corpo deveria estar a expulsar naturalmente e diariamente através do movimento e da atividade física vigorosa. Mas o grande e trágico problema é que você não se move, fica apenas sentado, e por causa dessa inércia, aquele lixo tóxico estagnado começa a calcificar e a endurecer implacavelmente. Ele começa de forma literal a enferrujar as suas articulações de dentro para fora, destruindo a sua mobilidade. A Organização Mundial de Saúde já classificou
A falta de atividade física, como o quarto maior fator de risco para a mortalidade a nível global. Uma estatística assustadora. Os especialistas médicos chamam a isto a terrível síndrome da morte sedentária. As suas ancas foram primorosamente desenhadas pela natureza para serem o sistema hidráulico principal e mais potente do seu corpo. Quando elas são totalmente comprimidas no agachamento e se movem através de toda a sua amplitude natural e original, elas criam ondas de pressão mecânica poderosas que bombeiam sangue fresco e limpo, estimulam profundamente a densidade dos seus ossos e desencadeiam maravilhosas cascatas hormonais curativas. Mas quando você as tranca cruelmente num ângulo restrito de 90 graus, durante anos e décadas a fio, esse sistema de cura maravilhoso e natural entra em colapso total e desliga-se por completo. E aqui está o grande segredo que 99% das pessoas simplesmente não consegue compreender. O agachamento profundo não é apenas um simples exercício de alongamento para relaxar o corpo. É um verdadeiro e poderoso botão de ativação biológica que você tem à sua disposição. Quando você desce o corpo para um agachamento completo e perfeito, quando os tendões das suas pernas tocam suavemente na parte de trás dos seus gêmeos e as suas ancas descem bem abaixo da linha dos joelhos, você está a acordar de forma imediata os maiores grupos musculares de toda a sua estrutura física, os glúteos, os quadríceps e os adutores. Estes músculos vitais não são apenas pedaços de carne sem vida. Eles são, na verdade, órgãos endócrinos extremamente complexos e poderosos. Quando você coloca todo o peso natural do seu corpo sobre eles, quando cria uma tensão mecânica intensa através da flexão profunda e sustentada, eles libertam uma quantidade massiva de hormonas anabólicas essenciais, como a testosterona, a hormona de crescimento humano e o fator de crescimento semelhante à insulina. Estas maravilhas biológicas são as verdadeiras moléculas da juventude eterna. São os sinais de rádio poderosos que gritam ordens claras para o seu corpo, dizendo de forma imperativa para ele reconstruir agora mesmo, para consertar todos os danos acumulados e para se regenerar imediatamente. Muitas pessoas acreditam cegamente que estas hormonas desaparecem de forma automática quando passamos a temida barreira dos 40 ou 50 anos de idade. Isso é um erro terrível e uma mentira perigosa. Elas não diminuem de forma alguma por causa da idade avançada. Elas desaparecem simplesmente porque deixam de ser usadas no nosso dia a dia. O seu corpo maravilhoso foi perfeitamente desenhado e programado pela natureza para produzir esta hormona de crescimento todos os dias da sua vida, mas apenas e só se você lhe der o estímulo mecânico forte e constante que ele tanto espera e necessita para funcionar. O agachamento profundo é exatamente esse estímulo vital e inegociável. É o processo incrível e natural de transformar uma força física pura num sinal bioquímico de vida e de renovação celular. Quando você fica preso, imóvel numa cadeira o dia inteiro, você está literalmente a enviar uma mensagem trágica e fatal ao seu próprio código genético, dizendo ao seu corpo que nós estamos apenas à espera do fim e ordenando que ele pare imediatamente de produzir a energia da vida. Os antigos mestres de yoga compreenderam isto perfeitamente há milhares de anos, sem precisarem de microscópios avançados ou de complexas análises ao sangue. Eles chamavam esta postura profunda de Malasana a base essencial e inegociável de toda a sua prática diária, exatamente porque ela ativa de forma muito poderosa o chakra raiz. Isto não é de toda uma poesia mística e distante da realidade. Isto é pura realidade anatômica a funcionar a seu favor. O seu pavimento pélvico é a verdadeira fundação estrutural de toda a sua arquitetura corporal. Quando ele fica fraco e severamente tenso devido às horas intermináveis que você passa refém de uma cadeira, tudo que está por cima acaba por desabar de forma trágica. A sua coluna encurva-se irremediavelmente, os seus ombros caem com peso para frente e o seu pescoço fica perigosamente projetado. Mas os benefícios curativos e vitais não ficam de modo algum por aqui. O agachamento profundo cria de forma natural uma pressão intraabdominal absolutamente perfeita, que nenhuma máquina moderna de ginásio consegue imitar ou sequer substituir. Quando você está lá embaixo a descansar no seu agachamento, todos os seus órgãos
internos mais importantes, como seus intestinos e a sua bexiga, são abraçados e comprimidos de uma forma surpreendentemente suave, mas ao mesmo tempo extremamente firme. Esta pressão natural massaja-os de forma terapêutica e muito profunda, estimula os movimentos essenciais de todo o seu trato intestinal e acende literalmente a sua verdadeira lareira digestiva interior. É exatamente por este motivo prático e ancestral que as culturas tradicionais de todo o mundo sempre se agacharam naturalmente para o momento íntimo de ir à casa de banho. Essa é e sempre será simplesmente a única posição anatomicamente correta para o corpo humano. Sentar-se de forma direita e supostamente confortável na sua sanita moderna de cerâmica brilhante é exatamente o mesmo que tentar esvaziar rapidamente uma mangueira de regar o jardim, que está completamente dobrada e bloqueada no meio. Você sente logo a necessidade física de empurrar com muita força, acaba inevitavelmente por criar uma pressão interna altamente tóxica para o seu corpo e abre de imediato as portas para problemas muito dolorosos, como as conhecidas hemorroidas e as terríveis disfunções do seu próprio pavimento pélvico. O simples ato de se agachar abre completamente e na perfeição o seu ângulo anorretal interno. A eliminação natural do seu corpo torna-se assim num processo absolutamente suave, descontraído e tão incrivelmente fácil como o próprio ato de respirar fundo. E lembre-se sempre desta grande verdade imutável: quando você consegue finalmente limpar e libertar todo esse lixo físico acumulado no seu interior, você está também de forma automática a limpar e a purificar de forma profunda toda a estagnação pesada da sua própria mente. Agora mesmo vamos reconfigurar o seu corpo. Este é o protocolo maravilhoso do bloqueio de raiz. Não é nada complexo, mas é uma condição absolutamente obrigatória se você quiser recuperar a sua juventude. Todos os dias, você vai acumular um total de 3 minutos na postura de agachamento profundo. Não precisa de fazer os 3 minutos de uma só vez se não estiver habituado. Faça 30 segundos de manhã ao acordar, 30 segundos antes do almoço, 30 segundos à noite enquanto vê televisão. Você está literalmente a treinar o seu sistema nervoso para reconhecer novamente esta posição como a sua verdadeira casa. Veja como deve começar. Coloque-se de pé com as pernas um pouco mais abertas do que a largura das suas ancas, com as pontas dos pés viradas para fora, num ângulo de cerca de 30 graus. Junte as mãos à frente do peito para manter o equilíbrio, ou agarre-se firmemente ao caixilho de uma porta ou à beira de uma mesa. Não tenha qualquer vergonha de usar apoios. Isso é um sinal de grande inteligência. Agora desça lentamente as suas ancas para trás e para baixo. Mantenha os seus calcanhares bem colados ao chão. Se os calcanhares levantarem, coloque simplesmente uma toalha enrolada por baixo deles. Desça o mais fundo que conseguir enquanto mantenha sua coluna natural e direita. Mesmo que só consiga descer até meio do caminho, não faz mal nenhum. O mais importante de tudo é que você comece hoje mesmo. Quando chegar ao ponto mais fundo da sua descida, respire de forma muito lenta e profunda para sua barriga. Você vai sentir uma grande pressão a acumular-se nas suas ancas. Essa tensão intensa e essa forte resistência não são dor. É apenas o som da ferrugem antiga a soltar-se. São os tecidos cicatrizados de décadas inteiras que estão finalmente a libertar-se. O seu corpo vai lutar contra si nos primeiros dias. Os seus tornozelos vão parecer que estão prestes a estalar. Isso é apenas o seu próprio sistema nervoso a tentar proteger a sua estrutura de uma amplitude de movimento que ele já se esqueceu por completo. Mas acredite em mim com toda a sua força, isto não é de todo perigoso. Após uma semana, o seu sistema digestivo vai mudar completamente. Após 2 semanas, aquela dor lombar persistente vai começar a desaparecer. Após 1 mês, você será capaz de se sentar no chão e levantar-se sem usar as mãos. Após 3 meses, você vai mover-se com a mesma flexibilidade incrível de uma criança. Isto não é um simples treino de flexibilidade. Isto é um verdadeiro processo biológico de rejuvenescimento. Você está literalmente a recuperar o seu próprio espaço natural de movimento. E, ao fazer isso, está a recuperar também o tempo precioso da sua própria vida. O código vital foi finalmente aberto. A nossa transmissão de hoje está completa. Se você deseja ter acesso a mais conhecimentos profundos sobre o seu corpo,
Descobrir mais movimentos esquecidos no tempo que conseguem reverter a sua idade biológica e reconstruir tudo aquilo que o mundo moderno destruiu. Subscreva este canal agora mesmo para entrar nesta nova era de saúde vibrante. E neste exato momento, antes mesmo de você deslizar o dedo para o próximo vídeo, eu quero que você faça uma única coisa. Levante-se de onde está. Faça o seu agachamento profundo e sinta por si mesmo como é maravilhoso voltar finalmente a casa, de volta ao seu próprio corpo.